Olá, irmãos, estamos iniciando o nosso devocionário semanal, Momento Conjugal. Esse é um tempo reservado para você, sua esposa, seus filhos, para refletirem sobre temas que Deus vem nos dando ao longo do tempo. Eu quero ler hoje na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas e zombarão de Deus, desobedecendo aos pais e sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Tendo aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Impressionante que quando você lê essa carta de Paulo a Timóteo, entendendo o contexto e quanto tempo essa carta foi escrita antes de nós, e ele começa a falar de um tempo em que as pessoas seriam tudo isso que nós estamos presenciando hoje no nosso tempo. É como se nós estivéssemos lendo o jornal do dia, um tempo de dificuldade, um tempo onde a família seria bombardeada, seria exposta de maneira agressiva, e esse tempo chegou. E eu quero alertar você, porque muitas vezes a nossa correria, o dia a dia, os nossos afazeres, não nos permite sentar, observar, analisar o que os nossos filhos estão vendo, o que o nosso cônjuge está vendo. E as famílias hoje têm muitas demandas e elas vivem em função dessas demandas, mas o perigo está aí. E nós precisamos alertar para isso. Nós temos que orientar os nossos filhos, nós temos que referendar o nosso casamento ou referenciar o nosso casamento pela palavra de Deus. Então, esse tempo que Paulo falou para Timóteo chegou. E o que eu acho interessante nesse capítulo é quando ele diz assim, tu, porém. É como se ele estivesse dizendo, em meio a tudo isso, a essa bagunça toda, essa imoralidade, essa desobediência, essa falta de temor de Deus, em meio a tudo isso, Timóteo, tu, porém. E aí Timóteo tem uma orientação, como ele deve se comportar. E eu quero desafiar você e a sua casa, nesse tempo onde as famílias estão em perigos, você ter uma família saudável. Esse é o grande problema da nossa geração, falta referencial. As pessoas não acreditam mais em família, porque elas não têm testemunho disso. Então você foi chamado para abençoar as demais famílias, como eu também. Foi isso que Deus disse para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então que Deus abençoe você, não se assuste com esse tempo. Firme o seu coração em Deus e seja um farol. Pai, obrigado, porque nesse tempo de tantas lutas, onde tudo isso que Paulo falou a Timóteo está acontecendo, o Senhor levantou um povo santo, que é luzeiro no mundo, que tem que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Ajuda-nos, ó Deus, a não só fugir do perigo, mas tirar tantas outras famílias do perigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.